Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Aí está o furacão Mbappé a agitar o futebol europeu. A partir da próxima temporada, o avançado francês vai tornar-se o jogador mais bem pago da história de futebol, com um contrato do outro mundo. Nesta edição, vamos perceber em que medida é que esta renovação com o PSG pode marcar em definitivo a retoma do futebol europeu. Gonçalo Almeida, especialista em direito esportivo, estará connosco e é o convidado deste Jogo Económico. Estará connosco então na segunda parte. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa, mas também ao Rodolfo Alexandre Reis, e avançamos sem mais demoras para o hat-trick desta semana. Como sempre, todas as semanas lançamos para debate 3 números que marcaram a semana desportiva, mas também financeira no futebol português, mas também no futebol mundial. Rodolfo, vamos começar por falar do novo treinador do Benfica. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos de Roger Schmidt, ele que chegou esta semana ao Benfica e que assinou um contrato válido por 2 épocas, e 2 são também os milhões de euros que o treinador alemão vai oferir por cada temporada. Portanto, quase estamos a falar aqui de 4 milhões de euros limpos durante os próximos 2 anos, ou seja, 8 milhões de euros bruto, que o treinador alemão terá para receber no Benfica, e terá que mostrar serviço, porque já se viu que dinheiro não vai faltar também, porque já se fala aí num aumento do empréstimo obrigacionista de 40 para 60 milhões de euros. Fala-se também dos muitos milhões pela eventual venda de Darwin Núñez. Portanto, Roger Schmidt terá aqui margem de manobra para trabalhar e justificar assim o salário que vai receber durante estes pelo menos 2 anos na Luz. E a verdade é que será muito interessante então perceber em que medida é que o Benfica vai orientar a sua política desportiva, agora que tem um novo treinador, Roger Schmidt, um alemão que estava no PSV Eindhoven. Jorge, que desafios é que acreditas que este treinador poderá ter neste Benfica, que já não ganha o campeonato há algumas épocas? Sim, boa tarde José, boa tarde ao Rodolfo. Efetivamente para já dizer que este contrato é absolutamente em linha com aquilo que outros treinadores portugueses iriam oferir, e portanto não são números chocantes. Se olharmos ao trajeto que este treinador tem, é verdade que não tem muitos títulos na sua carreira. Ainda tentou durante estes 2 últimos anos bater o pé ao Ajax do Erik ten Hag, mas teve obviamente dificuldade, porque estamos perante um grande treinador e um grande plantel que o Ajax tinha, mas ainda assim a Eindhoven conquistou 2 troféus, tem ainda uma passagem pelo futebol chinês, pelo futebol austríaco, começou nos escalões secundários do futebol alemão, e portanto já chega ao Benfica com alguma experiência. E eu, sobretudo, destacar inicialmente, parece-me que há aqui uma alteração na política desportiva do Benfica, ou seja, acho que esta aquisição de Roger Schmidt não é por acaso, e acredito que o Rui Costa tenha pensado muito nesta geração que venceu o Youth League, e passe também por aí. E de resto, ontem Roger Schmidt, quando chegou a Lisboa, referiu precisamente que o Benfica tinha jovens com qualidade, e portanto acredito que passará, em parte, a política desportiva passará pela aposta na formação, que com outros treinadores nós sabíamos que não ia acontecer. Por outro lado, dizer que não me parece normal que um clube que tem provavelmente acima de 40 jogadores no plantel esteja já a anunciar contratações e a enviar emissários para fechar outras contratações, quando tem um plantel, na minha opinião, desequilibrado, tem posições onde tem muitos sedentários e muitos dossiês para resolver, porque efetivamente, e olhamos, por exemplo, para a posição de defesa direita, haviam 4 defesas direitos no plantel, e sendo que apenas um deles tinha um rendimento aceitável. Tem apenas um lateral esquerdo, que é Grimaldo, que eventualmente pode até sair no final da temporada. Tem 3 defesas centrais apenas. Fala-se muito da eventual chegada de um guarda-redes,
de grande nível para ser alternativa a Vlaco Dimos. A questão do médio defensivo também, não é, Jorge? A questão do médio defensivo e do meio campo, para mim, era uma das maiores dificuldades do Benfica, porque na realidade, para jogar com 2 médios, sendo Weigl um médio mais posicional, tinha que ter um 8 com outro tipo de características, se quisermos mais parecido até com Vitinha ou com Mateus Nunes, ou com Adrian, por exemplo, quando se recordamos mais atrás, quando o William Carvalho fazia par no meio campo com Adrian, e portanto tinha que ter um 8 com outro tipo de capacidade, ser mesmo um box-to-box, jogando ao lado do Weigl. E não parece que nem Tarapte, nem João Mário, nem outros que tenham passado por essa posição, tenham essa capacidade. Depois há dossiês para resolver, mesmo na zona do meio campo. Não me parece normal que se vá ao mercado quando se tem Jetson e Florentino Luís absolutamente subaproveitados. Olhamos para a posição de ponta de lança, o Benfica já foi ao mercado fechar Petar Musa, que estava ao serviço do Boa Vista na última temporada, fez uma época extraordinária, é um jogador que eu acho que tem alguma qualidade, mas depois não me parece normal se olharmos para um plantel que tem Rodrigo Pinho, que tem Darwin Núñez, que se fala de uma grande transferência, mas isto até dia 31 de agosto veremos se sai ou não. Tem a questão do Carlos Vinícius, que ainda ninguém percebeu se o PSV Eindhoven vai acionar ou não a cláusula de compra. Sendo que é um avançado que Roger Schmidt conhece. Um avançado que Roger Schmidt conhece, um negócio que eventualmente poderia vir a render 30 milhões de euros ao Benfica, mas não sei até que ponto é que o próprio PSV terá disponibilidade para fazer um investimento desse montante, parece-me difícil, e portanto será mais um dossiê para resolver. Há Rodrigo Pinho, há Gonçalo Ramos, há Henrique Araújo, que apareceu muito bem nesta reta final da temporada, há Yaremchuk, há Seferovic, e portanto parece-me que o clube claramente está a recrutar já, e eu até percebo, porque obviamente tem que fechar os seus alvos prioritários, tem necessidade de fechar com alguma urgência, não vão esses jogadores a rubricar contratos com outros clubes, mas claramente o Benfica tem muitos dossiês por resolver e tem que arrumar a casa, porque tem de facto um plantel muito extenso e vários dossiês de jogadores sedentários por resolver ainda. E, Rodolfo, praticamente todos resolvidos estão os dossiês das rescisões que foram geradas pela invasão à Academia do Sporting em Alcochete. E que ao todo poderão render ao Clube de Alvalade uma verba de 150 milhões de euros. Até agora o valor total era de 130 milhões, e estamos a falar aqui das saídas de Rui Patrício, do William Carvalho, a maior fatia, aquela transferência de Bruno Fernandes, 55 milhões para o Manchester United, e agora juntamos aqui estes 19 milhões de euros que terão de se juntar da indenização que Rafael Leão terá que pagar ao Sporting. Não deixa de ser curioso ter sido um tribunal de Milão a condenar aquele que foi considerado o melhor jogador da Série A este ano e campeão pelo AC Milan, a condenar o Rafael Leão, mas ao todo estas rescisões o Sporting encaixa aqui um valor bastante significativo depois de tudo aquilo que sucedeu naquela tarde de maio de 2018. Jorge, não era uma missão fácil recuperar dinheiro relativamente a estes jogadores que rescindiram com o Sporting, e a verdade é que tem sido feito aqui um trabalho, enfim, aos poucos o Sporting tem recuperado algum do valor que poderia ter visto com a transação destes atletas noutras circunstâncias. Sim, e obviamente, olhando na altura ao momento, e caso não tivessem existido as rescisões, obviamente o Sporting em condições normais teria feito encaixes muito significativos, porque estamos a falar na generalidade dos jogadores de seleção e, portanto, os jogadores que foram campeões europeus por Portugal, e, portanto, teria sido um encaixe ainda superior, acredito eu, porque se olharmos até em termos daquilo que são os ativos, apenas um jogador, e falamos de Bruno Fernandes, tinha sido adquirido por sensivelmente 8 milhões e meio, se a memória não me falha, pelo Sporting então à Sampdoria, e todos os restantes eram jogadores oriundos da formação. Rafael Leão era de facto um jogador que já nessa altura, e recordo-me que ainda foi lançado por Jorge Jesus e faz um gol no Estádio do Dragão nessa sensivelmente metade de época,
e era claramente um dos grandes talentos a despontar da formação de Sporting nessa altura, acabou por rescindir contrato. Frederico Varandas entendeu que no caso de Rafael Leão, não havendo possibilidade de recuperar nada do investimento por via da rescisão de contrato unilateral do jogador, acabou por ir até às últimas consequências, e foi o que foi dizendo sempre, que iria até às últimas consequências nos dossiês que não houvesse possibilidade de fechar. Recordo-me até que na altura a Comissão de Gestão tentou ainda dissuadir quer o jogador, quer o pai do jogador, quer o pai do atleta, e fazê-lo regressar ao Sporting, pelo que não foi possível nessa altura. Agora, efetivamente, é hoje um dos grandes talentos do futebol português, e o Sporting acabou por ganhar na justiça. E, portanto, será mais um encaixe financeiro. Demorou mais tempo do que outros dossiês a poder ser resolvido, mas a verdade é que o Sporting, foi dada razão ao Sporting, e o Sporting ainda, por via do Rafael Leão, ainda fará um encaixe financeiro de 19 milhões de euros, que obviamente será um encaixe importante. De resto, o Sporting já irá também fazer um outro encaixe por via do negócio do Nuno Mendes, que o Paris Saint-Germain irá acionar a cláusula de opção de compra do empréstimo, e portanto será um verão já pelo menos com um encaixe garantido em termos financeiros interessante, mas sobretudo dizer que é claramente um dos grandes talentos do futebol português neste momento. Foi o jogador, como o Rodolfo dizia bem, foi o melhor jogador da Liga Italiana, foi campeão em Itália, já tinha feito boas temporadas na Liga Francesa ao serviço do Lille. Fala-se hoje, é notícia hoje do alegado interesse do Real Madrid, e em última análise o Sporting poderá continuar a fazer encaixes financeiros por via de ser o clube formador. E Rodolfo, vamos terminar com aquele que vai ser o tema da segunda parte, mas que não deixa de deixar perplexos os adeptos do futebol com uns números tão elevados. Falamos naturalmente da renovação de Kylian Mbappé. E são muitos números que temos aqui para analisar, e nós, só para início de conversa deste hat-trick, escolhemos o 167, que é o valor que Mbappé vai ganhar por dia. São 167 mil euros por dia, vai ser o jogador mais bem pago da história do futebol. São à volta de 56 milhões de euros por ano, 4,7 milhões de euros por mês, 1.175 euros por semana, quase 1.175 mil euros, não, 1.175 mil euros, assim é que é, por semana, quase 7 mil euros por hora, 116 euros por minuto e quase 2 euros por segundo. E não vamos entrar aqui no alegado prémio de assinatura de 300 milhões de euros, que fica aqui à margem. Falamos apenas aqui só dos valores contratuais, e de facto são valores perfeitamente astronómicos, e que até há bem pouco tempo eram impensáveis para serem praticados no futebol mundial. E estes serão valores que serão escrutinados e debatidos na segunda parte do Jogo Económico, em que vamos ter Gonçalo Almeida, especialista em Direito Esportivo, e naturalmente acompanha-nos o Jorge Faria de Sousa para a segunda parte então do Jogo Económico. Rodolfo Alexandre Reis, voltas nas próximas semanas com mais números. Muito obrigado pela tua presença também neste Jogo Económico. Para já, vamos então para a segunda parte para falar do furacão Mbappé, um furacão que assolou o futebol europeu esta semana. É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico.